Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Pode se sentar aí. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Diz assim o verso 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Eu queria que você, se puder, ou na tua Bíblia, ou lendo aqui, que você colocasse tua atenção aí, em alguns detalhes que são bem importantes para nós. Estando eu em Suzã, a fortaleza. Verso 2. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche os teus olhos, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Pai. Nós tributamos ao Senhor, a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, ó Deus. Tu és o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Não há outro Deus, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, ao senhorio do Teu Filho Jesus, que não é só o nosso Salvador. Nós não queremos o Senhor Jesus apenas como nosso Salvador. Nós queremos Ele como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Pai. Muitas pessoas apenas querem Jesus como Senhor, como Salvador, só como Salvador, mas nós queremos como Salvador das nossas vidas, mas principalmente como Senhor absoluto das nossas vidas, e é assim que tem que ser, e é assim que a Tua palavra nos ensina e nos mostra, Pai. Deus, nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós e que se move no meio da Tua igreja. Nós te louvamos e te bendizemos por Tua palavra, Senhor, que chega ao nosso coração. Ó Deus, que vem da presença do Senhor, que vem do altar do Senhor, o altar verdadeiro do Senhor, que vem, ó Pai, da Tua presença, que desce até nós e que entra em nossa vida para a mudança, para a transformação, para a cura, para a libertação, ó Deus, para a prosperidade verdadeira, Deus, para, ó Deus, operar maravilhas em nosso meio, em nossa vida, ó Deus, e através de nós também, nós cremos nisso nessa noite em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, vem com a Tua revelação e aquilo que sai da nossa boca, Senhor, que saia inspirado completamente pelo Senhor e que chegue ao coração dos nossos irmãos, os que estão aqui, os que estão longe, que estão vendo agora, os que vão ver depois, que a mesma unção, ó Pai, alcance pessoas por muitos lugares, ó Deus, porque a Tua palavra não pode ser presa. Ó Deus, ela é livre e ela é poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Eu queria tentar ser rápido, gostaria muito de ser rápido. Eu queria apenas compartilhar umas coisas que Deus colocou no meu coração. A gente já leu aí do verso 1 até o verso 4, a realidade, a situação que Jerusalém estava.
Mas verso 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º do rei Artaxerxes, estando eu em Suzã, a fortaleza. O texto diz, eu queria poder ter tempo para falar muitas coisas, mas hoje não é o dia para isso. Mas a história diz que Israel foi tomada, foi levada cativa, você sabe disso, dos detalhes. Eu quero passar bem rápido por isso. Mas ela foi cativa por 70 anos na Babilônia. E o texto vai mostrar isso e vai falar alguns detalhes. Mas a Bíblia diz que quando a Babilônia tomou Jerusalém, tomou Israel, ela destruiu praticamente tudo, destruiu o templo, destruiu os muros, queimou as portas da cidade, e tinham muitas portas, e era uma cidade bela e maravilhosa, e nós ainda vamos vê-la reconstruída segundo o propósito de Deus. Nós vamos ver isso ainda com toda a sua glória, com todos os seus portões abertos, funcionando plenamente. Nós vamos ver isso ainda, amém? Aleluia. Então aqui vai aparecer as ruínas, mas a gente vai ver elas restauradas como Deus realmente projetou elas. Tanto a Jerusalém física como a espiritual, que aí é infinitamente mais bonita, aleluia. E os teus olhos, nossos olhos vão contemplar isso, glória a Deus por isso. Mas a história diz que então o rei destruiu tudo, pôs tudo abaixo e queimou as portas da cidade. E passa o tempo, passa muito tempo depois, não vou entrar em detalhes de tempo, nada disso, mas muito tempo depois, a história chega até o livro de Neemias, e começa, a gente já leu aqui o verso 1, até o verso 4, e no verso 1 diz que tinha um homem chamado Neemias, que estava na fortaleza em Suzã, numa outra terra, distante de Jerusalém, mas era um judeu, era do povo dos judeus, era um povo hebreu, era um cara que tinha conhecimento desse Deus maravilhoso, mas estava lá na fortaleza, em Suzã, longe de Jerusalém, longe das ruínas, mas ele sabia que tinha ruínas, mas não sabia que estava tão feio o negócio. Aí ele estava lá na fortaleza, em Suzã, e a Bíblia diz que ele era, a história vai dizer, que ele era o copeiro do rei. Então o Neemias não está em Jerusalém, não está em aperto, não está em angústia até o momento. Ele está, pelo contrário, numa outra terra, numa fortaleza, dentro de um palácio, servindo ao rei, que não é o rei de Israel, é um outro rei de uma outra nação, servindo o vinho para o rei. Então ele tinha um cargo de confiança, e ele era uma pessoa que tinha acesso ao rei, acesso à rainha. Ele tinha provavelmente uma mordomia, uma vida tranquila, sossegada, sem problema nenhum. Para Neemias, estaria tudo certo, tudo tranquilo, irmão, porque ele tinha uma fortaleza ao redor dele, estava sossegado, não tinha porta queimada, não tinha humilhação para ele, Neemias, não tinha vergonha, não tinha muros derrubados, não, tinha uma fortaleza em pé, e ele tinha acesso ao rei, comia do bom e do melhor, deveria ter que se vestir bem para entrar diante do rei, tinha acesso ao trono, estava tranquilo, estava lá na fortaleza dele. Pensa na imagem, Neemias dentro da fortaleza, tranquilo. Pensa em você, pensa em mim, criando as minhas fortalezas e dizendo assim, está tudo bem, tudo tranquilo, estou sossegado aqui. Mas o texto vai dizer, verso 2, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns em Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, já lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, haviam brechas. Primeiro que haviam sido derrubados boa parte dos muros da cidade, eram entulho, e o que restou tinha fendas, tinham brechas, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive
jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na fortaleza, tranquilão, certo? Tudo resolvido para ele. Mas aí chega um irmão dele. Eu imagino o Hanani chegando de Jerusalém, batendo na porta do palácio, em Suzã. De algum jeito alguém deixou ele entrar, maltrapilho, rasgado, sujo, né? As vestes de quem estava em miséria, quem estava em vergonha, quem estava lá em humilhação. Consegue falar com Neemias e conta para ele, ó, Jerusalém, a cidade eterna, a cidade do grande rei Davi, a cidade do nosso povo, a nossa cidade amada, está destruída, em ruínas, portas queimadas, muros fendidos, do que sobrou dos muros estão fendidos, né? E o povo está em miséria, em desprezo, em humilhação. Aí a Bíblia diz, a gente vai ler, algumas vezes repetindo, algumas que a gente já leu. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Irmão, escute uma coisa. Nós estamos diante de quadros que Deus permite que chegue até nós. Quadros de angústia, de dor, de destruição. Situações que talvez eu crie fortalezas na minha vida para algumas áreas, mas eu sei que no fundo o Senhor vem e me fala que existem situações que estão em ruínas. E a gente precisa ter essa consciência de que Deus nos permite ver situações de angústia, de desprezo, de miséria, de destruição, de portas queimadas. Por quê? Porque Deus sabe que você é um crente de oração. Se eu vir aqui para você e dizer aqui para vocês que são os meus irmãos, e dizer para você assim numa conversa informal ali, eu e você, olho no olho, e disser assim, olha, meu casamento está com problemas, está em ruínas, está com as portas queimadas, está, sabe, passando por crise. Olha, minha vida financeira está um bagaço, uma destruição só, terrível. Olha, a minha vida espiritual está uma bagunça, está terrível, está fria, está... E aí você olha para mim e fala assim, então, irmão Marcos, pô, jejua e ora, porque Deus vai te dar vitória, Ele vai te levar a reconstruir tudo isso. Mas aí eu falo para você assim, ou você me pergunta, mas quanto tempo você está orando? Quanto tempo você jejua? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê Bíblia, ô Marcos? Aí eu vou te falar assim, não, mas eu não estou conseguindo orar muito, não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo ler Bíblia, tá? Muita luta, não estou conseguindo fazer nada disso. Mas aí eu consigo passar bastante tempo no Facebook. Mas aí eu consigo passar bastante tempo no Instagram. Mas aí eu consigo passar bastante tempo, muitas horas, na Netflix, vendo televisão. E aí eu quero falar para você que a minha vida está em processos de ruínas em algumas áreas. Alguns muros estão destruídos, algumas portas estão queimadas, tem miséria em algumas áreas, tem desprezo em outras. Mas ó, eu não estou conseguindo orar. E aí você vai lá para mim e vai fazer assim, cria vergonha na tua cara. Larga tudo isso, está tomando o seu tempo. E vai orar. Porque situações, Deus traz até nós. Porque Ele sabe que nós temos vida de oração. Nós temos comunhão com Ele. Então Deus permite chegar tudo isso num cara que está lá dentro do palácio. Por quê? Por que chegou em Neemias? À toa? Não. Chegou em Neemias a situação porque Deus olhava para Neemias e sabia, esse cara vai orar, esse homem vai se levantar. Não é só se levantar para ser um reconstrutor. É legal reconstruir, é legal Deus nos usar. Mas sem oração, irmão, sem comunhão com Deus, sem essa, desculpe, não vai acontecer nada na sua vida. Na sua vida não vai acontecer nada se você não se levantar para orar, buscar ao Senhor e ter comunhão com Ele. Não vai mudar nada. Ficar debaixo da mão de alguém que ore por você, que ora por mim,
Irmão, orar por você, eu oro. Talvez um irmão do seu lado, uma irmã do seu lado, orar por você, beleza. Ajudar em oração? Sim. Mas se eu ficar sentado, acomodado, o tempo da angústia não vai ser resolvido. Agora chega em Neemias, Neemias ouve tudo aquilo, chora por um tempo, se lamenta por um tempo, mas a Bíblia diz, que aí no verso 4, por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tinha oração na vida dele, tinha jejum na vida dele. Neemias tinha comunhão com o Deus dos céus, com o Deus vivo, com o único Deus, que é o Deus da cidade de Jerusalém, que é o Deus que estabeleceu Jerusalém, que é o Deus que estabeleceu aliança com aquele povo. E ele tinha comunhão com esse Deus. Então chegou até alguém uma situação de angústia, mas chegou até alguém, esse alguém tinha uma comunhão poderosa com Deus. E a reconstrução de Jerusalém, dos muros, das portas e do povo, só foi possível porque chegou a situação de angústia, de derrota, de destruição, na vida de um homem que tinha comunhão com Deus. Então, desculpa, irmão, não adianta eu vir para falar para você assim, olha, a minha vida está um caos, está tudo errado, mas eu passo muito tempo fazendo muitas coisas, mas eu não passo tempo diante do meu Senhor. A minha vida não vai mudar. Não existe um evangelho, irmão, de passe de mágica, não existe, nós não cremos, aqui nesse ministério, nós não cremos nesse evangelho, de que está tudo um caos, mas eu me acomodo, eu continuo com a minha vida, eu continuo com os meus vícios, eu continuo com o meu modo de viver, eu continuo gastando tempo com tudo, menos na presença do meu Deus. E de novo, eu vou te perguntar aqui, sou eu, tá? Não é ordem pastoral, não é ordem do pastor Veronese, não, eu vou te perguntar, e vou me perguntar ao mesmo tempo. Você orou em línguas hoje? Você está buscando, você não ora em línguas, mas você está buscando isso, esse batismo? Está buscando esse poder de Deus? Você orou hoje de manhã? Eu orei de manhã, é tudo para nós. Nós oramos hoje de manhã, nós oramos durante o dia, nós buscamos a face do Senhor, ou nós queremos que as portas se levantem por si só, queremos que os muros se reconstruam, queremos que a miséria saia, que o desprezo seja vencido, tudo isso acabe, sem o nosso envolvimento espiritual. Então, irmão, essa angústia toda, esse cenário horroroso todo, chegou a Neemias. Neemias ouviu tudo isso, chorou por isso. Você precisa olhar para a tua vida hoje. Eu preciso olhar para a minha vida hoje. Posso estar em algumas situações dentro de uma fortaleza, resolvido. Mas eu preciso olhar bem, para ver se não tem outras áreas, se não tem algumas portas queimadas, algumas brechas no muro, se não tem alguma área que está uma miséria. Porque ficar só lá na fortaleza, tranquilo, irmão, eu preciso ficar atento. E se você está nessa situação, Deus escolheu você para ser um reconstrutor, para agir, mas não pela tua força. Aqui o livro de Neemias, ele é muito grande, maravilhoso, poderoso, não dá para a gente entrar em quase nada hoje, mas eu aconselho você a ler o livro de Neemias inteiro, sem ficar parando, pulando 3 dias, aí esquece do que leu. Não, pega o livro e lê, não é tão longo assim, mas lê ele, você vai descobrir muitas coisas maravilhosas no livro de Neemias. Mas é isso. E não é só que a cidade de Jerusalém, física, as paredes, as portas, estavam destruídos. Não. Chegou nessa situação porque a vida espiritual do povo estava longe de Deus. Muito longe de Deus. Os sacerdotes, os reis, os príncipes, o povo. Havia uma corrupção geral. Irmão, lá em Jerusalém, nessa época, haviam casamentos mistos. Estava tudo errado. Não é só que quem estava morando lá em Jerusalém, nessa época aqui dos muros queimados, das portas queimadas, dos muros quebrados, destruídos, não estava vivendo bem, estava fazendo tudo errado. Além de estar a cidade em ruínas, o povo estava em ruínas, que habitava lá na cidade. E tinha muita gente que morava lá, que era povo de Deus, mas estava fazendo tudo errado. Então não é só a parte das paredes, era a parte da vida das pessoas, tudo errado. Então Neemias, ele se levanta e vai orar. Aí
verso 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido. Ele não fala os filhos de Israel, que fizeram pecados. Não, que temos cometido pecados. Ele se põe junto naquela situação. E ele diz que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha como estava o povo. E Neemias, em Suzã, se coloca como intercessor, como homem que ora pela situação, que apresenta a Deus, que dá detalhes, que se rasga para Deus, que olha para a miséria de alguém e se coloca no lugar, com paixão. Ele sente no coração dele aquilo que o povo está sentindo, ele se envolve naquilo, nessa oração corporativa de confissão de pecados. Nós pecamos, eu estou no meio, Senhor, nós transgredimos mandamentos, preceitos, juízos. Nós estamos em tudo isso daí, nós pecamos contra o Senhor, quebramos a aliança. O Senhor não quebra a aliança, nós quebramos a aliança, e por isso estamos vivendo isso. Olha, o texto continua. Agora, veja o verso 8. Veja a oração de um homem que tem intimidade com Deus. Não é uma oração qualquer, é uma oração bíblica, na palavra, conhecendo aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deixou escrito, aquilo que Deus mencionou pela própria boca dele para o povo dele. Veja isso, verso 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Está certo isso? Está certo. Deus falou: se vocês me deixarem, eu deixo vocês, e espalho vocês nas nações. Vocês serão prisioneiros, serão levados, serão cativos. Os inimigos vão vir e vão tomar aquilo que eu dei para vocês. Mas eu só mantenho a minha aliança, guardando vocês, se vocês tiverem comunhão comigo. Se vocês me deixarem, eu deixo vocês. Escolham. E o povo deixou, e Deus cumpriu isso. Então, tem pessoas que estão querendo viver um evangelho assim. Eu me lembro, estava ali agora, me lembrei, de um tempo, anos atrás, lá na Rua Amazonas ainda, num culto de domingo, que o pastor pregou uma palavra de posicionamento, de estar ali diante de Deus, lutando para cumprir aquilo que é correto. E aí um irmão que eu amo muito, saiu meio bravo do culto, veio falar comigo. Eu falei: o que foi, cara? Ele falou: uma palavra, dá para ser perfeito, cara. Eu falei: não, mas a palavra não foi para ser perfeito. Foi para lutar contra o pecado e viver uma vida correta diante de Deus. Não, mas Deus não é assim, cara. Deus, não, você não precisa ser tão certinho, não. Eu falei: cara, você está enganado. Porque o tempo que eu vivi na minha vida de engano, de erro, de falha, eu sofri coisas terríveis que foi a mão de Deus que deixou acontecer, para eu me posicionar. Não, mas eu não creio nisso. E não está mais na casa do Senhor. E está fazendo o que ele queria fazer, vivendo o que ele queria viver. Não dá para eu viver o que eu quero viver na casa do Senhor e esperar que Deus abençoe, irmão. Deus não abençoa meu pecado. Deus não abençoa minha transgressão. Não, ele simplesmente diz: me serve, teme ao meu nome, cumpre o meu mandamento, preceito, juízo, estatuto, está aí no texto. E eu vou abençoar vocês, vou guardar vocês. Ninguém toque em vocês. Ninguém. Se vocês pagarem um preço para me servir, não é ser perfeito. É pagar o preço para servir a Deus, para amá-lo, para honrá-lo, para temer o nome dele, para deixar aquilo que eu sei que está errado. E aí Deus guarda. E o texto diz: o Senhor disse que se nós falhássemos, deixássemos o Senhor nos entregaria. E Deus fez isso, não fez? Fez. 70 anos de cativeiro. Aí o texto continua, agora vem a melhor parte de Neemias.
Verso 9: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias está orando, dizendo assim: Senhor, do mesmo jeito que eu sei que o Senhor falou, que se nós falhássemos, o Senhor faria, nos entregaria, se nós nos convertêssemos, o Senhor restauraria. Isso é a oração de um homem que tem comunhão com Deus, que conhece a vontade de Deus, que sabe o que Deus falou, que sabe o que Deus deixou escrito, que sabe os mandamentos, a vontade de Deus. Se Deus, o Senhor falou que se a gente falhar, pecar e afastar, os inimigos vêm e nos tomam, e somos levados. Mas o Senhor também disse que se nós nos convertermos, nos arrependermos e buscarmos o Senhor, então o Senhor vem e nos resgata de onde estivermos e nos põe na terra nossa de novo, restaurados, guardados pelo Senhor. Alguém está orando pela promessa, pela palavra, pela vontade de Deus. Irmão, é isso. Desculpe, só ora isso quem tem interesse de estar diante de Deus, de conhecer a vontade dele. Isso é uma oração tremenda, irmão. Tomando posse da aliança que Deus fez com o povo dele. É um cara que conhece a aliança que Deus tem com o povo dele. E que sabe o que Deus falou sobre o povo dele. Então, na oração, está tomando posse daquilo agora. Senhor, se houver conversão, então tem restauração completa do Senhor. É só eu me arrepender, buscar o Senhor, deixar o erro, e o Senhor vem e nos recolhe de novo, nos põe na terra que está o seu nome, e tudo vai bem. Aleluia. Não é aquela oração: Senhor, se quiser fazer, faz. Se eu não quiser fazer, o Senhor é Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Irmão, claro que Ele conhece, Ele é Deus. Mas vai orar, vai buscar o Senhor, vai se derramar diante dEle. Abre os teus lábios e busque, vai ler a palavra, vai ver, vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Vai perguntar para Ele quais os planos, os propósitos, a vontade dEle. Irmão, tenha comunhão com Deus, aleluia. Passa tempo do seu dia orando em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo, aleluia. Aleluia. Verso 10. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei, aleluia. Está lá orando, pedindo para Deus preparar um momento de vitória para ele, diante desse homem. Esse homem é o rei Artaxerxes, que está no trono, que é ímpio, que não conhece a Deus, não teme a Deus, não está nem aí para nada. Um homem perverso, que governa todos os reis daquela época, que tem o controle sobre Jerusalém, sobre Israel, mas nem liga para aquilo lá, que está em ruínas, porque o rei da Babilônia anterior destruiu tudo aquilo lá. Tem um povo lá em miséria, não tá nem liga, nem sabe que aquilo lá existe. E Neemias está lá orando perante Deus: Deus, me dá a oportunidade, prepara um momento, abre portas, sabe, declarando, profetizando. Irmão, isso é uma oração. Ele venceu. Neemias só reconstrói tudo porque ele venceu em oração. Ele conquistou em oração antes. Ele não chegou com o jeito dele, com a palavra dele, com a sabedoria dele, com a força dele, com a amizade dele com o rei. Não, o rei que ele esteve diante foi o rei dos reis, foi o Senhor, foi o soberano, para depois chegar diante de um governante, de uma autoridade, e Deus preparar um momento. E quando Deus prepara um momento, Ele fala com autoridade.
Por quê? Porque ele venceu antes, na oração. Por isso que você precisa olhar para qualquer área de ruína, de desprezo, de vergonha, de portas queimadas, e ganhar isso em oração, vencer isso diante de Deus em oração. E depois, irmão, você vai ver que Deus vai preparar tudo para você conseguir reconstruir o que tem que ser reconstruído. Capítulo 2. Veja se não é Deus no controle de tudo. E, bom, Deus ele pega os homens, ele prepara o momento, a hora, ele coloca a pessoa na hora certa, do jeito certo, com o coração do jeito que tem que estar, conforme a vontade de Deus. E aí, capítulo 2 começa assim: e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as portas a fogo? Deus preparou o ambiente, preparou o local, preparou o momento. E o Neemias está ali agora diante do rei, servindo vinho para ele, como sempre serviu. Nunca esteve triste diante do rei, mas naquele dia, porque ele vinha num processo de jejum, de oração, de clamor, conhecendo a história, o momento, a situação real, que a cidade que ele tanto amava, que ele tanto ama, está destruída a fogo, queimada, destruída, arruinada, em vergonha, em miséria. E isso deixou ele triste, porque essas situações nos deixam tristes. Tem momentos que eu entro aqui, ou que eu estou triste, que é difícil você conseguir falar um paz do Senhor, você conseguir ter comunhão como sempre, né? Não é nenhum sentimento ruim contra ninguém, não é um caráter ruim, não é pessoas que são, não, é tristeza provocada pelas situações que nós vemos de destruição, de ruína, como Neemias está vendo. E talvez isso, talvez alguém possa pensar assim: ah, mas crente tem que estar sorrindo o tempo inteiro. Você acha isso? Tem hora que não dá, irmão. Então tem hora que não é que o teu irmão está com raiva de você, bravo com você, está azedo, não. Porque ele está triste, porque ele sabe que existem situações de ruína, portas queimadas, muros derrubados. E ele não está afim de sorrir. Não é por tua causa, não é por causa da economia, não é por causa do pastor, não é por causa do louvor, é porque ele está triste, porque ele sabe que existem realidades que não estão nem um pouco legais. Imagina Neemias ter que entrar diante do rei com um semblante triste. Ele diz: eu nunca estive assim antes. Naquele dia, não deu para segurar, não deu para disfarçar. Colocar um sorriso: paz do Senhor, mas tudo bem nada, está tudo destruído. A Neemias não conseguiu fazer isso diante do rei. E aí o texto diz, verso 4: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Escute, essa não é uma oração. Tá? Ele servindo o vinho para o rei, e o rei pergunta: você está triste por quê, cara? Não é doença, nunca te vi assim. Ele fala sobre a situação da cidade de Jerusalém, da terra dele. E o rei disse: o que eu posso fazer por você? E aí diz que ele orou, Neemias orou. Mas ele não falou: rei, espera um pouquinho aí, rei, eu vou sair ali, vou lá orar, vou ajoelhar, vou passar uma semana orando, depois eu te respondo. Não, foi aquele negócio assim na mente, assim, rápido. Senhor, me dá uma resposta agora. Me dá uma palavra agora, Senhor. E Deus deu, irmão.
por que Deus deu, e por que ele orou assim, e por que veio rápido a resposta. Porque ele já tinha passado muito tempo em comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Então quando você é confrontado e não tem como sair, não tem como correr para orar, você pode falar com Deus. Ali, rápido. Aqui. E Deus te dá uma resposta. Fala para Ele o que você quer. Fala tudo o que você quer. Porque você tem comunhão comigo. Porque você buscou a minha face. Você se quebrantou na minha presença. E eu vou usar você. E eu entrego a situação na sua mão. E aí diz que ele orou ali rápido. O texto mostra isso, que ele fez uma oração rápida. Então orei ao Deus dos céus e disse. Dá para ver no texto que não foi um negócio de sair, fazer campanha de novo. Não, ele já tinha feito tudo isso. Se quebrantado diante de Deus. Não tem situações que você é confrontado? E agora? Fala. Você não tem para onde correr. Deus, e agora? Qual é a resposta? Qual é a palavra, Senhor? E aí o texto diz: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Deus, o rei que deu realmente tudo, foi o nosso rei, nosso Deus. Porque Neemias se quebrantou, buscou a Deus, viu uma situação de angústia, se doeu daquilo, buscou a face do Senhor, buscou de verdade, com sinceridade, com clamor, com jejum, com oração, com súplica, com arrependimento, orando aquilo que a palavra do Senhor diz para ele orar. Eu lendo esses dias, essa semana, o livro, capítulo 14 de João, tem coisas maravilhosas lá. E Jesus, uma das coisas que Jesus fala lá é: olha, vocês que guardam os meus mandamentos, depois para baixo ele diz: tudo que vocês pedirem em oração, meu nome, eu vos darei. Mas primeiro lá em cima ele diz: guarda os meus mandamentos. Para baixo está escrito 2 vezes. Então você vai orar. Você pedir oração em meu nome, eu vou conceder. Pode orar em meu nome, que eu vou te dar. Mas antes vem: cumpre os meus mandamentos. Não são mais os mandamentos que a lei, Moisés diz. Ele diz: cumpre os meus mandamentos. Aquele que cumpre os meus mandamentos, esse me ama de verdade. E tem comunhão comigo. Então, cumpre primeiro os mandamentos. Depois você ora. E Deus vai abrir a porta, vai derramar, vai abençoar. Vai ter reconstrução, irmão. Mas porque Neemias viu uma situação de angústia, de destruição, de assolação. Terrível. Ele foi para o Senhor da vida dele. Bom, ele estava em Suzã. Ele estava tranquilo. Ele não precisava se envolver naquilo. Estava sossegado. Estava bebendo o vinho do rei. Estava comendo a comida do rei. Estava com uma roupa boa. Num lugar bom, protegido, tranquilo. Não preciso me envolver com isso. Ah, está ruim lá, está difícil. Ah, que pena. Mas eu não vou. Deus vai levantar alguém para isso.
Senhor, levanta a minha esposa para restaurar isso. Levanta o meu esposo para restaurar isso. Eu não quero me envolver muito. Pai, Senhor, toca lá no coração do pastor, para ele fazer uma campanha de oração por mim. Não, vai chover, como diria eu antigamente. Desculpe, irmão, Deus não vai fazer nada na sua vida. E nem na minha. Se eu pensar assim, Deus, levanta alguém para orar por mim. Levanta alguém com uma palavra. Não, Deus já tem te dado a palavra. Põe ela em prática. Deus já tem me dado a palavra, ou as palavras, eu tenho que pôr em prática ela, tenho que pôr ela em obras. Tenho que pegar a palavra e fazer dela obras na minha vida. Então não me diga que tem situações de angústia na tua vida, na tua família, e você passa muito tempo vendo Netflix, vendo celular, mas não largou mão disso ainda, e foi para o teu rei, para o teu Deus, para apresentar todas as situações de ruína. Você sabe que só Ele pode reconstruir. E Ele pode reconstruir. Basta que eu deixe as coisas que me atrapalham e busque a face dEle. Neemias estava tranquilo, mas Deus fez chegar até ele a angústia de Jerusalém. E a angústia era tão grande que Neemias chorou, se quebrantou e buscou ao Senhor. E por causa da busca dele, Deus preparou tudo, o momento. Quebrantou o coração do rei Artaxerxes, a ponto desse homem dizer assim, você é meu homem de confiança, você serve o vinho para mim, mas eu vou abrir mão. Naquela época todo mundo sabe que tinha que ter alguém que provasse o vinho, né, tudo que o rei bebesse ou comesse, tinha que ter alguém que provasse, né, para não evitar envenenamentos, intrigas no palácio, nego querendo tomar o poder, tomar o trono. Então, morria muita gente assim, envenenado. Então tinha que ter alguém de confiança para beber o vinho e comer a comida antes, para servir para o rei depois. Olha, eu vou abrir mão disso. Olha o que Deus preparou para Neemias. Neemias, eu vou abrir mão de você. Quanto tempo? O texto no final vai dizer, a história vai dizer que ele reconstrói os muros em 52 dias. De maneira milagrosa. Só Deus. De maneira sobrenatural. Neemias reconstrói todos os muros de Jerusalém, suas portas, casas, arruma um monte de coisa em 52 dias. Quase 2 meses. Que o rei ia ficar lá, tomando vinho na mão de outro. Porque Neemias estava fazendo uma grande obra para Deus. Por quê? Porque ele buscou a face do Senhor. Porque ele orou. Chegou a situação de angústia. Não é para você desesperar, desistir, sair correndo, chorando, angustiado, dizendo assim, acabou tudo, lascou agora, não tem mais. Não é para isso. Dá para chorar? Dá. Tem situações que chega até em mim que eu choro? Tem. Que eu fico, minha carne treme? Tem. Sabe o que eu faço? Eu durmo menos, eu como menos, e eu oro mais. Mais ainda. Mais ainda. Sabe o que Deus faz? Deus dá vitória. Deus prepara um jeito, uma maneira, que só Ele sabe fazer. E reverte. E a destruição acaba. As portas se levantam, os muros se levantam. A angústia vai embora. A miséria, o desprezo, tudo é transformado. Porque Deus veio. Porque Ele viu que alguém se levantou e buscou Ele com sinceridade. Tem comunhão com Ele. Tudo isso maravilhoso. Deus preparou tudo. Mas, verso 10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Bom, não se preocupe. Quando você vive tudo isso, e você vive a obra do Senhor, e se entrega para Ele, para ser instrumento dEle, reconstrutor dEle, buscar a face dEle, os inimigos
não vão se agradar. Vão se levantar contra você e contra mim. Mas não tenha medo deles. Vou dizer de novo, olha bem para a minha cara aqui. Não aceite na sua vida ter medo de Tobias, Sanbalate, Gesem. Não tenha medo deles. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então não pense, eu faço a obra e passo por muita luta. Eu sirvo a Deus e eu estou sendo tocado pelo diabo. Mentira, isso não existe. Isso é teologia diabólica. Satã, isso não existe, irmão. Pode fazer a obra, pode buscar o Senhor, pode servir a Ele, porque o sangue de Jesus cobre a sua vida, cobre a sua casa, cobre quem você ama, e o diabo não pode tocar em você. Vou dizer de novo, para ficar bem gravado no teu coração isso. Se isso vier, esse pensamento vier, se alguém vier em você, tá vendo? Está fazendo a obra e o diabo está furioso com você. É lógico que está furioso comigo, mas ele não pode fazer nada. Ele só pode ficar furioso. E eu estou me lixando para a fúria dele. Ele não pode me tocar. Ele não pode tocar o meu filho. Ele não pode tocar a minha esposa. Não pode tocar. Por quê? Porque o sangue de... Só se eu estiver em pecado. O meu pecado, não confessado a Deus, dá brecha para que o diabo me toque. Ele só toca em mim com as minhas brechas. Mas se eu não estiver em brecha, não estiver no pecado, irmão, o sangue de Jesus está sobre você. E o diabo não te toca. Não toca. Ele não toca. Mas então por que eu estou passando por luta? Não sei, vai orar. Busque o Senhor. Mas não é o diabo te tocando. Só se houver pecados não confessados. E se houver confissão e você deixar isso, na hora você é restaurado. A que distância e a quanto tempo está de você o perdão de Deus? A uma oração. Quando eu oro, automaticamente Deus me perdoa. Eu deixo aquilo e eu sou restaurado completamente por Deus. E o sangue de Jesus volta. No Egito, Deus falou, pegue o sangue e passa nos umbrais da porta. Irmão, olha para você aí, ó. Os teus umbrais da porta aí, o teu corpo físico. O sangue de Jesus está sobre você. Está sobre nós. O anjo destruidor vem, olha e diz, está fazendo a obra. Está servindo a Deus. Está buscando a face dele. Está querendo mais de Deus. Está fazendo um estrago, está reconstruindo. Está fazendo coisas boas para Deus. E eu não posso tocar. Não pode tocar. Se alguém, repito, encostar em você com essa teologia desgraçada, diabólica, antibíblica, herética, olha, irmão, não testemunha não. Não dá testemunho na igreja não, porque se der testemunho o diabo vai vir contra você. Isso é do diabo. Isso é mentira, é teologia diabólica. Isso é mentira, irmão. Testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida. E saiba que o sangue de Jesus guarda você. E não te toca. O maligno não toca. Ficaram furiosos, ficaram bravos. Mas veja que todo o livro de Neemias, eles não conseguiram impedir a reconstrução do templo. Porque Deus guardou Neemias. E Deus guardou cada um que se envolveu para reconstruir os muros e as portas e a cidade de Jerusalém. Quem se envolve para reconstruir aquilo que é de Deus, diante de Deus, servindo a Deus de verdade, irmão, o diabo não toca. E não impede a reconstrução que você ganhou em oração, em clamor, na presença do seu Deus. A vitória é sua, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Do verso 11 aí,
até o verso 15, diz que ele chegou em Jerusalém. Ele andou na cidade. Assim como Deus pegou Ezequiel e fez Ezequiel andar no vale de ossos secos, Deus pegou Neemias. Ele anda na cidade, montado numa cavalga, num animal. E ele olha, ele vê a situação da cidade. Está tão ruim que chega um ponto que ele tem que descer do seu animal, porque só passa a pé, de tanto entulho e destruição que ele tinha. E Deus deixou ele ver ali, tudo que ele precisava ver. Não fala para ninguém. Eu quero pular aqui, senão vai demorar mais. Só quero ler mais um texto aqui. Verso 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar a nós, seus servos. Nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memorial em Jerusalém. Aleluia. Irmão, o número dos inimigos podem se levantar. Pode até aumentar na reconstrução. Não tem problema, irmãos. Deus é com você. Basta você, de verdade, basta a gente, eu, nós, vermos a situação de angústia. Não ficarmos acomodados com a fortaleza que nós estamos, com a posição que nós alcançamos, com os lugares que Deus nos levou, mas termos comunhão com Ele de verdade. Põe aí para mim, para a gente encerrar, capítulo 8 de Neemias, verso 10, se eu não estiver enganado. Depois de tudo, eles restauram a cidade, restauram os muros, as portas, mas também eles restauram, eles leem a lei, eles têm sacerdote agora, eles restauram um monte de coisas, eles mandam embora o que não prestava, eles reparam um monte de coisas. E tem um texto que a gente fala muito, que o Senhor ministrou no meu coração hoje. Diz assim, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes nós falamos isso já? Ou você já falou isso? Irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que Neemias está falando isso? Eu recomendo mais uma vez, leia o livro de Neemias inteiro, sem interrupções. Para lá uma hora e lê em sequência o livro. Aqui, Neemias fala isso depois de tudo restaurado. E eles tendo lido a lei para todo o povo. Fizeram um púlpito de madeira. Pararam alguns homens de um lado, outros do outro, e o povo todo reunido para ler. De manhã até o meio-dia em pé. E o sacerdote lendo a lei. Toda a lei. Tudo que estava escrito. E aí uns começaram a chorar de tristeza porque estavam ouvindo a palavra e estavam percebendo que tem coisa errada em nós. E aí se levanta e fala, não, para de chorar, hoje é dia de alegria. E aí essa pessoa fala esse texto que a gente fala para todo mundo, a gente fala assim ao ar. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que ele fala isso? Porque tudo estava restaurado. Eles restauraram tudo. Não só a parte física de Jerusalém, mas principalmente os mandamentos na vida deles. A palavra na vida deles. Aí então Neemias diz, a alegria do Senhor, o Senhor está alegre, porque nós restauramos nele. Reedificamos. Arrumamos a bagunça. Colocamos a casa em ordem. Estamos diante da palavra, como a palavra quer. Então, Deus está alegre.
E Deus estando alegre, nós somos invencíveis. Somos muito fortes, porque deixamos Deus feliz, porque estamos pagando o preço em servi-lo, em restaurar, em edificar, em honrá-lo, em fazer aquilo que Ele mandou fazer. Nos esforçamos, pagamos o preço, vencemos os inimigos diante dEle, porque Ele proporcionou isso. E ó, Ele está a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está feliz, Deus está alegre. E quando Deus está alegre com você, porque você pagou o preço, buscou a face dEle, está servindo a Ele, edificando para Ele, honrando a Ele, pagando o preço de estar na presença dEle, fazendo conforme Ele quer, arrumando. Você ouve Ele falar, arruma isso, você vai e arruma. Olha, aquela porta ali, vai lá e corre, fecha ela, restaura ela. Tem madeira que eu preparei para você fazer isso. Eu liberei cartas, você orou, eu liberei maneira, recurso para você arrumar aquela porta, arrumo. Deus vai ficando feliz. Aquela brechinha na parede, tampa ela, corre e vai lá e tampa ela. E vai levantando, e vai fazendo tudo conforme Deus mandar. Então Deus fica feliz. E aí, irmão, não é a tua força, não é porque você é forte, não. É porque você pagou o preço diante de Deus. Porque Ele foi te orientando, direcionando. E você tem comunhão com Ele, você ouve a voz dEle, está sensível a Ele. Teve um tempo atrás que eu comecei a ver Walking Dead. Desde a primeira temporada, do capítulo 1, eu comecei a assistir aquilo. Aí, como você acha que minhas noites eram? Você está assistindo Walking Dead, está enfiado, passa lá 3, 4, 5 horas, está assistindo outra série, está preso naquilo. Está assistindo uma série de mafiosos. Outro dia eu vi alguém, um pastor falando, eu achei interessante. Está assistindo uma série de mafiosos em que o crime está vencendo e está torcendo pelos criminosos. Crente torcendo pela família mafiosa para ela vencer. Ela mata, ela adultera, ela trafica, mexe com armas, com jogos, tudo que é ilícito. E o crente está torcendo para aquela família vencer no seriado. E passa 3, 4, sábado à noite, frio, passa a noite inteira. Irmão, olha para mim aqui, pode olhar para mim aqui, pode olhar bravo para mim, não tem problema nenhum, pode ficar bravo comigo, não tem problema nenhum, eu não ligo para isso mesmo. Pode ficar bravo comigo. O muro da sua vida não vai ser reconstruído. As portas vão ficar queimadas. Se você continuar nessa. Ah, mas o que tem assistido? Continua assistindo. Gastando todo o seu tempo, as suas horas no Facebook, no Instagram. Aí depois você vem para mim e fala, pastor, ora por mim. Ou pastor Veronese, ou pastor Fernando, ora por mim. Porque tem uma área que está destruída. Fique de pé. Feche os teus olhos. Antes de orar, eu quero te falar uma coisa. Eu não sou perfeito. Confesso que nesse ataque eu não sou perfeito, tá? Estou dizendo que está tudo. Não, mas eu tenho percebido que Deus tem me tirado algumas coisas. Tem falado, ó, você vai ficar nisso aí, beleza, fica aí então e eu vou te usar menos. Faz a tua escolha, cara. E aí eu tenho que escolher. Eu estou lá em Suzã, tranquilo. E Deus faz a situação chegar diante de mim. E o que você vai fazer, Neemias? Vai ficar aí ou vai se levantar, buscar a minha face para ser um reconstrutor? Aquilo que eu percebo que está tentando se transformar um senhor da minha vida. Eu tenho que
dispensar aquilo. Eu fiquei um bom tempo, mais de anos, sem tomar café. Eu gosto muito de café. Mas um dia, dentro da sala, eu percebi que aquilo estava sendo um senhor na minha vida. Que estava demais. Eu falei, eu quero saber se isso é Senhor na minha vida ou se Deus é o Senhor na minha vida. Eu abri mão disso. Assim como muitas coisas a gente vai abrindo mão. Não, porque às vezes uma coisa que eu abro para olhar pode me prender pelo resto da minha vida. Pode desgraçar a minha vida. Pode quebrar a minha comunhão com Deus. Pode me impedir de ser instrumento de Deus. Fecha os teus olhos aí, Pai. Antes de nós orarmos, eu queria pedir para você nessa oração também, para você apresentar a vida do nosso irmão Rogério, da Fabiane, que testaram positivo para a Covid. A Fabiane está grávida, tem um nenenzinho lá no ventre. A gente está orando para que Deus, de maneira tão bondosa e maravilhosa, Ele coloque a mão dEle e não permita nenhuma situação na vida do casal, da criança, em nome de Jesus. Também queria pedir a você, para você apresentar a vida do seu Aparecido. O seu Aparecido é pai do Renan. Ele teve um mal súbito esse fim de semana. Estão fazendo vários exames lá para descobrir a causa. Tem algumas desconfianças. Que você apresentasse a vida do seu Aparecido também em oração aí. Que Deus, com a sua boa mão, venha lá e zere tudo em nome de Jesus. Todas as desconfianças, né, as pulguinhas atrás da orelha, tudo isso suma. E que Deus restaure a saúde dele em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus que tem algo sobrenatural para cada um de nós. Nenhuma porta queimada vai continuar queimada, Senhor. Nenhum muro destruído em brechas vai continuar destruído ou em brechas. Nenhuma situação de miséria, de desprezo, ó Deus, de vergonha, vai continuar assim em nome de Jesus. Porque esse tempo de angústia, Deus, que se apresenta para nós, para cada um de nós, na família, no casamento, na vida espiritual, na vida econômica, seja qual for a situação, na família, nós nos levantamos para buscar a tua face, para nos quebrantarmos diante do Senhor, para lembrarmos o Senhor, da aliança do Senhor, ó Pai, em oração. E cremos, ó Pai, que se isso é por causa do nosso afastamento em algum ponto da nossa vida, nós queremos nos restaurar, nos arrependemos, buscamos a tua face. Então o Senhor nos recolhe de onde estivermos e nos congrega de novo em nossa terra, e numa terra abençoada, restaurada, Pai, com portas de pé, com muros de pé, sem brecha, ó Deus, com tudo que envolve a tua palavra restaurado em nossa vida, para servirmos ao Senhor, para vivermos a glória do Senhor. E ainda que os nossos inimigos se ajuntem, indignados, esbravejem contra nós, tua palavra diz que o sangue de Jesus está sobre nós, e o maligno não nos toca. As obras de reconstrução que fazemos na tua presença, debaixo da tua boa mão, nenhuma delas pode ser impedida, parada, ó Deus, envergonhada, embaraçada, porque o Senhor é que está conosco. O Senhor é que quebranta os corações dos homens. O Senhor é que prepara situações. O Senhor é que prepara o dia perfeito, a hora certa, para Deus sermos abençoados pelo Senhor, porque a tua boa mão está sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a saúde do Rogério, da Fabiane, Deus, do Nenê, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a tua boa mão de cura, Pai, de restauração. Ó Deus, e que nada, nenhuma complicação, ó Pai, nenhum agravamento dessa enfermidade ocorra, ó Pai, nesse casal, nessa família, em nome de Jesus. Declaramos que saia daquela casa, daquele lar, daquela família, toda enfermidade em nome de Jesus. Também te apresentamos, ó Pai, a vida do Senhor Aparecido, ó Deus,
do pai do teu filho, o Senhor Renan. Toca nele, Senhor. Toca nele, Senhor. Com restauração, em nome de Jesus. Com restauração completa, para a glória do teu nome. Ele te serve há tantos anos, ó Pai. Ele é teu servo, ele te adora, Pai. Ele está na tua presença, Deus, com o coração disposto a te servir, ó Pai, por mais tempo, ó Pai, ainda, em nome de Jesus. Deus, todos os exames, ó Pai, que venha a tua revelação, que o Senhor venha mostrar, ó Pai, e que o caminho correto seja tomado em nome de Jesus, para a tua glória, a tua honra, e para louvor do teu nome. Pai, nós te louvamos por essa noite, por tua palavra. Espere o teu povo em paz, Senhor, em nome de Jesus. Prepara, Pai, um fim de semana abençoado, cheio da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, o descanso dos irmãos que vão estar viajando amanhã, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo dê certo, ó Pai. Que consigamos acordar, ó Pai, no horário certo. E sairemos daqui, ó Pai, na hora certa. Ó Deus, para honrarmos o Senhor em tudo, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai. Amém e amém, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe aí, irmão.